Hoje, 14 de novembro, o mundo ainda tenta compreender as duas imagens recebidas no dia 9 de novembro, imagens para as quais ninguém estava preparado. O telescópio James Webb e o projeto Telescópio Virtual divulgaram as mais recentes fotografias do objeto interestelar conhecido como 3I Atlas. E o que elas revelam deixou os cientistas sem palavras. Nessas imagens, o objeto aparece como um ponto de luz compacto e brilhante, sem o menor traço de uma cauda, nenhum sinal de desgaseificação, nenhuma nuvem de poeira ou gás, nada do que deveria acompanhar um objeto perdendo bilhões de toneladas de material perto do Sol. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Ele parece exatamente igual a como estava em julho, quando o telescópio espacial Hubble o fotografou pela última vez. Para um objeto que já deveria ter perdido mais de 5 bilhões de toneladas de massa devido ao aquecimento solar, sua aparência inalterada é um insulto cósmico às leis conhecidas da física cometária. Para alguns, é uma simples anomalia. Para outros, é algo muito maior. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, o chama de um alerta do cosmos. Porque se essas imagens são realmente o que parecem ser, um corpo acelerando pelo sistema solar sem ejetar nada, então 3I Atlas pode não ser um cometa afinal. Pode ser algo construído. Tudo começou quando astrônomos notaram algo estranho no fim de outubro. À medida que 3I Atlas se aproximava de seu ponto mais perto do Sol, seu periélio, o objeto começou a acelerar, não a desacelerar. Isso é impossível. De acordo com o laboratório de propulsão a jato da NASA, Atlas desviou de sua órbita prevista em 4 segundos de arco. Um pequeno ângulo, que a uma distância de 203 milhões de quilômetros, equivale a um deslocamento de dezenas de milhares de quilômetros. Algo enorme estava empurrando-o para fora da rota. Os cálculos chocaram os analistas da missão. O objeto estava acelerando para fora, longe do Sol, a 0,22 milímetros por segundo ao quadrado, enquanto simultaneamente derivava de lado quase na mesma taxa. Em um único mês, isso é um deslocamento de mais de 80 quilômetros, grande demais para ser resultado de flutuações aleatórias. A pergunta se espalhou por todos os observatórios, do Havaí ao Chile. Que mão invisível estava guiando esse objeto? A explicação usual, desgaseificação, não funcionava. Para alcançar esse tipo de impulso, Atlas teria que ter liberado ao menos 1/6 de sua massa total, equivalente a 5 bilhões de toneladas de gás vaporizado, formando um halo cegante visível até mesmo por pequenos telescópios caseiros. Mas o céu permaneceu vazio. Não havia nuvem, não havia cauda, não havia vapor, nada. Para entender o quão absurdo isso é, o projeto Telescópio Virtual divulgou uma comparação lado a lado entre 3I Atlas e o cometa Lemmon, um cometa completamente comum, fotografado sob condições idênticas apenas alguns dias antes. Lemmon se comportou como esperado, uma cauda radiante e fantasmagórica fluindo para longe do Sol. Mas Atlas continuava apenas um ponto, nítido, compacto, impecável. Era como comparar um organismo vivo a uma estátua, um irradiando movimento e energia, o outro congelado e silencioso. Para 3I Atlas, acelerar sem produzir detritos é como assistir a um foguete voar sem exaustão. A física não apenas falha, ela desmorona. Quando Loeb fez os cálculos, descobriu que, se a aceleração fosse realmente cometária, os gases expelidos teriam criado um brilho mais forte que a lua cheia. E ainda assim, as imagens de 5 de novembro não mostram nada disso. A magnitude do objeto, sua cor e sua simetria permanecem estranhamente constantes. Até mesmo os instrumentos projetados para detectar poeira retornaram à mesma leitura: 0. Quando os dados chegaram a Harvard,
Loeb e sua equipe começaram a reconstruir a física por trás da aceleração. Usando a massa estimada de Atlas, 33 bilhões de toneladas, quase 1 milhão de vezes mais pesado que Oumuamua, eles concluíram que nenhum processo natural conhecido poderia explicar a força agindo sobre ele. A pressão da radiação solar era fraca demais. A desgaseificação era invisível. Interações gravitacionais com planetas eram impossíveis naquela distância. Restava uma opção, um mecanismo desconhecido. Temos que aceitar o que os dados estão nos mostrando, disse Loeb. Se a física falha, a teoria precisa se adaptar. Mas poucos estavam prontos para encarar as implicações, porque os números não descreviam apenas movimento, descreviam intenção. A aceleração não era aleatória, era suave, consistente, perfeitamente alinhada com o Sol, como se algo a tivesse calibrado. A última vez que vimos um comportamento remotamente semelhante foi com Oumuamua, mas agora era mais forte, mais rápido e muito mais deliberado. À medida que dados chegavam de telescópios ao redor do mundo, um padrão começou a surgir. 3I Atlas não estava quebrando apenas uma regra, estava quebrando todas. Sua órbita estava quase perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica, dentro de 5 graus, algo extremamente improvável. Então veio a anomalia do jato, um surto de material lançado diretamente em direção ao Sol, o contrário do que qualquer cometa faria. Sua velocidade era impossível, mais alta que objetos muito menores. Sua curva de brilho era ilógica, e sua cor, um azul elétrico, ainda mais. Sua temperatura aparente excedia 5.800 Kelvin. Nada disso deveria ser possível. Varreduras espectroscópicas revelaram algo ainda mais estranho: sua composição. Em vez de misturas naturais de gelo e rocha, ele mostrava uma razão precisa de níquel para ferro, a mesma de ligas artificiais usadas em aeronaves e naves espaciais. Além disso, continha apenas 4% de água. Não parecia algo natural, parecia algo forjado. Sua reflexão produzia uma assinatura de polarização nunca vista antes. Ondas de luz alinhadas matematicamente, como se refletidas por uma superfície construída. E então veio a revelação que chocou até os céticos. A trajetória de 3I Atlas interceptava as órbitas de Marte, Vênus e Júpiter, mas evitava cuidadosamente a Terra. No momento em que deveria ser mais visível, ele se posicionou atrás do Sol, invisível para nossos instrumentos. Um analista do JPL resumiu: isso não é aleatório, é navegação deliberada. Ao traçar sua órbita ao contrário, ela apontava para a mesma região do céu da qual veio o famoso sinal WOW de 1977. Coincidência? Talvez. Mas o talvez estava ficando frágil. Cada nova imagem mostrava o mesmo ponto compacto azul, estável, sem fragmentação, sem calor infravermelho, brilhando com uma luz que parecia autogerada, como plasma controlado. Alguns físicos sugeriram propulsão eletromagnética, outros algo ainda mais antigo, uma máquina autônoma, persistindo milhões de anos após seus criadores desaparecerem. E assim, a contagem regressiva começa. Em 19 de dezembro de 2025, 3I Atlas fará sua aproximação mais próxima a 167 milhões de milhas da Terra. Se for um cometa, veremos sua nuvem de gás. Se não, toda a explicação cometária cai por terra, e o que resta é inquietante. Poderia ser uma sonda, um observador, um artefato antigo acionado por alguma condição civilizatória? Ninguém sabe. Mas uma coisa é clara: o objeto está nos observando. O cosmos acabou de nos entregar outro enigma impossível. 3I Atlas continua frio, azul e silencioso, ignorando todas as equações. Ele acelera quando deveria desacelerar. Brilha azul quando deveria brilhar branco. Esconde-se quando deveria reluzir.
Seus dados chegam limpos, perfeitos, como se o universo nos dissesse para olhar de novo. Se é natural, redefine o que é natural. Se é artificial, é a prova de que não estamos sozinhos. A questão não é mais se ele é um cometa. Essa pergunta morreu quando ele acelerou sem cauda. A verdadeira questão é: que tipo de inteligência projetou algo que pode viajar bilhões de anos, operar sem combustível detectável e navegar com precisão incompreensível? Que civilização fez isso? Há quanto tempo? Ainda existe? Ou estamos presenciando o fantasma de sua memória? Um navio cósmico repetindo uma missão antiga? Dr. Avi disse: quando a ciência se recusa a enfrentar anomalias, vira dogma. 3i Atlas é esse desconforto. Um lembrete de que o universo não precisa se encaixar em nossas teorias. Talvez este seja o verdadeiro primeiro contato. Não luzes no céu, mas impossibilidades silenciosas que nos forçam a evoluir. Talvez essa seja a lição. A descoberta não é sobre controlar o desconhecido, mas ficar diante dele sem medo. À medida que 19 de dezembro se aproxima, todos os telescópios da Terra se voltarão para ele. Talvez, finalmente, vejamos o que ele é. Talvez não vejamos nada, mas lembraremos deste momento. A primeira vez que algo no cosmos olhou de volta e se recusou a se explicar. Porque às vezes o universo não sussurra seus segredos. Às vezes ele os mostra claramente e desafia você a acreditar. Se esta história fez você questionar o que existe lá fora, inscreva-se neste canal. Continuaremos acompanhando 3i Atlas até sua luz desaparecer além do nosso alcance. Ative as notificações. Quando novos dados surgirem, você saberá primeiro. E diga nos comentários o que você acha que 3i Atlas realmente é. Uma rocha, uma sonda ou a primeira mensagem de uma civilização que aprendeu a falar em silêncio.